Voltamos com o terceiro bloco do Ponto a Ponto. Hoje eu e Mônica Bergamo conversamos com o administrador Rodrigo Mendes sobre inclusão. Rodrigo, vou pedir licença para nós vermos 3 telas com gráficos aí de pesquisas sobre alimentarem a nossa conversa. Pesquisa data Senado de 2 anos e meio atrás. Em que área você acha que a condição de vida das pessoas com deficiência precisa de mais atenção? Então, temos aí, em primeiro lugar, a questão do emprego, a resposta das pessoas. Quase 1/3 aponta emprego. Em segundo lugar, saúde. Educação vem aí num terceiro, com 25%, 1/4 das pessoas. 1/5, educação, a área que, digamos, de concentração aí da sua reflexão. Depois vem a questão de transportes, também a da habitação. Provavelmente questão de moradia e aí pensando em deficiências físicas diversas. Uma segunda tela, principais dificuldades no recrutamento e seleção de pessoas com deficiência. E a pesquisa da BRH Nacional e do Cato, pesquisa do ano passado. Primeira frequência, 51% aponta um problema de qualificação desses profissionais. A seguir, 44% a falta de acessibilidade, depois vem a questão da resistência dos gestores, 39%, isso aí é 4 em cada 10 pessoas, falta de banco de currículos confiáveis, ou seja, a dificuldade de identificar, de encontrar esses profissionais, e 36%, quinta posição, dificuldade de estabelecer vagas exclusivas para essas pessoas. E a terceira tela, o gráfico, uma pergunta sobre as leis existentes com relação ao mercado de trabalho, se torna mais fácil, mais difícil ou não influenciam a contratação da pessoa com deficiência. Ou seja, é, de certa forma, uma leitura sobre a legislação disponível, sobre a legislação de cotas, etc. Dizem que torna mais fácil, 53%, mais difícil, 19,8%, e não influenciam, 23,8%. Obviamente, boa parte dessas respostas parte de pessoas que têm pouco conhecimento sobre essa legislação, que não é um assunto muito discutido, muito divulgado na sociedade. Vamos tratar dessa questão especificamente do mercado de trabalho. Você acha o que é que podia ser feito? Veja aí, a dificuldade das pessoas, sobretudo com informação a respeito disso. O que é que podia ser feito, né, no seu entendimento, para que mais empregadores pudesse empregar com mais frequência, lançar mão do trabalho, dessa força de trabalho especial com deficiências na nossa sociedade? Então, eu acho que aquele primeiro gráfico, né, quando citou os 3 elementos prioritários ali, educação, saúde e trabalho, ele mostra um pouco do quanto é estratégico a gente pensar de forma intersetorial. Nessas pesquisas que a gente tem feito, em geral, as cidades, as secretarias de educação que conseguem bons arranjos se aproximam das outras pastas da cidade. Trabalham em parceria com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Transporte, assim por diante. Então, eu acho que a gente deve olhar sempre esse processo de transformação, buscando uma sociedade inclusiva de forma sistêmica, que a gente não consegue transformar olhando só para um desses elementos. A gente precisa trabalhar investindo energia nessas várias áreas. Quando a gente olha um pouquinho para a necessidade da educação mudar, é interessante, tem um colega nosso de Harvard, um professor que pesquisa o que seria hoje uma educação condizente ou adequada para esse mundo globalizado, o mundo das organizações onde as distâncias são cada vez menores em termos de conexão. Ele diz que uma das 3 competências mais almejadas para os profissionais é a capacidade da pessoa se relacionar com o diferente, dele estabelecer cooperação, dele mediar conflitos, tem a ver com a empatia. E recentemente tem 2 autores importantes americanos, o Daniel Goleman e o Peter Senge, são nomes que muito discutidos na área da gestão, da psicologia. Eles lançaram um livro chamado Triplo Foco, onde eles também tentam identificar o que a educação hoje deveria estabelecer como prioridade. E uma das 3
grandes competências que eles também discutem é a questão da empatia. Então, eu estou trazendo um pouco dessas referências para colocar a importância da gente perceber que tanto a escola quanto a empresa, né, quando ela traz para o seu ambiente, para o seu dia a dia, o convívio, o contato, a troca entre todos, entre representantes, né, das várias parcelas, dos vários segmentos sociais, a gente está estimulando nas pessoas o desenvolvimento desse tipo de capacidade, de competência, e que a gente cada vez mais precisa. E eu diria que a existência das leis é fundamental. Quando a gente olha internacionalmente, muitos dos processos de emancipação de segmentos sociais que estavam à margem, né, que estavam privados dos seus vários direitos, esse contexto foi mudado por meio da mobilização, do advocacy e da criação de leis. Agora, Rodrigo, eu queria falar um pouquinho nessa coisa de inclusão, um pouquinho da sua experiência e da questão da arte, né? Do papel da arte na inclusão, que eu acho que foi muito importante para você. Como é que foi isso, Rodrigo? Então, eu passei por um acidente, Mônica. Você tinha quantos anos? Tinha 18 anos. E aí eu tive um longo processo de reabilitação, foi uma lesão complicada, né? Foi na altura do pescoço. E durante esse período inicial, onde eu tinha meu dia praticamente tomado por fisioterapia, eu comecei a me envolver com artes, comecei a pintar, comecei a produzir. E comecei um percurso meu como artista, vamos dizer, que se desdobrou na criação de uma escola de artes e que, amadurecendo as suas perspectivas, se transformou num instituto. A arte contemporânea, especialmente, quando a gente pensa, né, no universo da arte, é uma área muito generosa para se pensar alguns desses princípios que a gente tem, seja no trabalho, seja na educação, em busca da inclusão, né? A arte contemporânea, ela está sempre buscando você questionar padrões, né? O artista está sempre em busca de propostas, né, que gerem transformações no sentido daquilo que a gente entende como norma, como regra, e ela lida sempre também com a incerteza, né? O artista ele vai se habituando a trabalhar com propostas e processos criativos que não tem nenhuma necessidade de garantia daquilo que vai ser resultado, no sentido, né, de uma poética ou daquilo que é o produto final de um artista. Então, tanto a incerteza quanto o questionamento de padrões, né, a ressignificação de padrões, são, eu acho que, elementos que são presentes também na discussão sobre educação, sobre trabalho, a partir de uma visão inclusiva. Eu diria que a arte ela é muito importante, Mônica, e ela deve estar presente tanto no sentido de oferecer a oportunidade, né, de qualquer pessoa se desenvolver e ter acesso à arte, criando a sua própria poética, como oferecendo acesso aos meios culturais, né, àquilo que existe como produção no Brasil. Rodrigo, infelizmente a gente chegou aqui ao fim do nosso programa. Eu queria agradecer bastante a sua presença no Ponto a Ponto. Eu que agradeço, Mônica. Foi um prazer. Agradeço, viu, Lavaridade. Obrigado pela presença. Entre em contato com a gente pelo e-mail pontoaponto@band.com.br, pelo Twitter @pontoapontonews, ou acesse nossa página no Facebook. Muito obrigado pela audiência e até a semana que vem. E você pode rever o programa de hoje e todos os que já foram ao ar no site www.bandnewstv.com.br. Muito obrigada pela companhia e até o próximo Ponto a Ponto.